saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, a você que está aqui conosco, nos acompanhando nesse programa. Esse programa é Profecias Bíblicas. Nós estamos aqui com os pastores Edilson Rocha, Isaías Diniz. Amém. E nós vamos tratar, neste episódio, sobre um tema muito especial. Aliás, nós estamos dando continuidade a esse tema, que é a vida de José. Nesse episódio, nós vamos falar de José na casa de Potifar. O texto que nós queremos ler aqui para a nossa meditação está em Gênesis 39, verso 9, que diz assim: E ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Nós estamos aqui, então, mencionando um tipo maravilhoso do Senhor Jesus no Velho Testamento, que é José. Ou seja, a riqueza extraordinária de profecias, mostrando José como um tipo do Senhor Jesus no Velho Testamento, é extraordinário. No episódio anterior, nós começamos a apresentar a vida de José exatamente como um tipo do Senhor Jesus. Nós vimos nos dois últimos episódios o sonho de José, a inimizade dos seus irmãos para com ele. Seus irmãos não o aceitavam. Jesus sofreu a mesma oposição pelos seus irmãos. A própria palavra diz, Veio para o que era seu e os seus não receberam. Ou seja, ele veio para o seu próprio povo. Nós vimos também no último episódio quando Jacó pede José para ver os seus irmãos. E aqui há um paralelo profético, notável, com o concerto do pai com o seu filho Jesus. José desceu de Hebrom. Hebrom é a cidade mais alta de Israel, para Siquém. E Jesus desceu também da eternidade e veio a este mundo para trazer a grande salvação. Primeiramente a Israel, mas Israel não recebeu. Da mesma forma aconteceu com José. José foi traído pelos seus irmãos e vendido como escravo para uma caravana de ismaelitas. Jesus, da mesma forma, foi traído por Judas por 30 moedas de prata. Nesse episódio, nós vamos abordar a chegada de José ao Egito. Depois de vendido, ali naquela caravana de ismaelitas, ele foi vendido e foi para a casa de Potifar. Potifar era um capitão da guarda de Faraó, E ele comprou José como um escravo para servir na sua própria casa. E a palavra nos mostra que a mão do Senhor estava com José. Alguns pontos importantes aqui para a gente levantar, A mão do Senhor estava sobre José. O Senhor estava com José e foi varão próspero. O Senhor abençoava o que ele fazia. A mão do Senhor, da mesma forma, estava com Jesus desde pequeno, E crescia Jesus em sabedoria, estatura, em graça, para com Deus e para com os homens. E todos se maravilhavam também da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. É bom lembrar que os escribas eram muito intérpretes da lei, muito escriba mesmo da lei. E o Senhor Jesus tinha muito mais autoridade do que eles. Então José, na verdade, prosperava em tudo e era respeitado por tudo isso. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava na sua mão, Então, muitos servos que passaram tiveram a bênção de ver a prosperidade como resultado da obediência, da comunhão que eles tinham com o Senhor, Mas com o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, a eficácia do seu ministério, do projeto de salvação que o Pai colocou sobre ele, estava relacionada à palavra, Era a palavra que estava com o Pai e veio a este mundo. Ele é a própria palavra. No princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Estamos citando textos bíblicos aqui bem conhecidos dos irmãos, Então assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que a enviei. A palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas
e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É interessante, Edilson, observar, Edilson citou aqui dois versos. No princípio era o verbo estava com Deus, né? O verbo era Deus. E um outro texto que foi aquilo que João viu na eternidade, que identificou Jesus com a palavra. Estava vestido uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é a Isso palavra mesmo, de Deus. é verdade. Então, a palavra veio e se fez como verbo. O verbo é a ação, é a operação de Deus, que Deus enviou através do seu Filho para operar todo o projeto de salvação na vida do homem. Então, esse ponto é interessante, porque quando Isaías se refere à palavra, ela diz, olha, a minha palavra, aquilo que sair da minha boca não voltará vazia, mas antes fará tudo aquilo que eu já a enviei. Fará tudo aquilo que me apraz e vai prosperar. É a importância da palavra, né? Mas o Potifar, né? É interessante essa convivência na casa do Potifar, porque ele alcançou testemunho diante de Potifar, José, né? E foi pela sua posição diante de Deus. Então, vejam só, ele tinha tudo para fazer o que era errado e, no entanto, ele resistiu e lembrou da providência do Senhor na vida dele, por isso ele não poderia negar ao Senhor, né? Então, José achou graça aos seus olhos e então, Potifar pôs ele sobre tudo o que ele tinha. Todos aqueles que andaram na posição agradável a Deus alcançaram testemunho, desde Abel. Essa é a verdade, né? Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo diante de Deus. O testemunho deixado por Jesus é relatado de muitas maneiras na palavra. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Foi achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, ele não fez caso da glória que ele tinha, né? Mas ele veio para a salvação, para atender a necessidade de todo aquele que crê. Potifar o pôs sobre a sua casa, entregou na sua mão tudo o que tinha. Deus entregou tudo nas mãos do Filho Jesus. O grande projeto de salvação. O Pai entregou tudo o que tinha, o seu Filho. Nisto está o amor do Pai. E as provas, né, Edilson, que ele passou foram muitas, né? Verdade. A gente vê, Isaías, aquilo que ele passou, a forma que ele foi aprovado, né? Porque ninguém é aprovado se não passar por uma prova. Verdade. Sim. Interessante que não só José, mas podemos olhar na palavra do Senhor, nas nossas vidas, existem as promessas de Deus para a vida do homem, mas as provas também acompanham a jornada do homem. E, igual os companheiros falaram, José teve até a oportunidade, talvez sozinho, na casa de Potifar. Os irmãos tinham feito aquilo com ele, mas ele sabia das promessas de Deus para a sua vida. E, como o pastor diz, pastor Fábio, para sermos aprovados, precisamos ser provados. E na palavra do Senhor, no livro de Tiago, irmão de Jesus, ele deixa algo muito interessante registrado, que bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então é interessante, ninguém pode falar que está sendo tentado por Deus, não. Deus não tenta quem quer que seja. O homem passa pelas suas provas, muitas vezes é levado e atraído pela sua própria concupiscência. O texto fala isso ainda. Mas a palavra ainda relata que depois de havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Por isso mesmo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Amém. José ele foi provado na casa de Potifar, mas ele foi também aprovado. A palavra registra que a mulher de Potifar pôs os olhos em José. E era uma prova grande, mas José deixou claro o seu testemunho e a sua posição diante de Deus. E ele fala isso com a esposa de Potifar. Eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus?
Então José ele se posicionou. Interessante que a palavra fala que Deus era com José, Potifar percebeu que o Senhor era com José, e por isso que tudo o que José fazia era próspero, porque Deus estava com José. E num paralelo profético com o Senhor Jesus, ele também foi provado no deserto por 3 formas de concupiscência que há neste mundo, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que está escrito em 1 João, capítulo 2, versículo 16. Mas Jesus, ele venceu essas 3 provas, essas 3 concupiscências pela palavra. E ele respondeu, está escrito, está escrito, está escrito. A concupiscência da carne, chegando a ele, o tentador, Mateus capítulo 4, ele fala bem assim, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Também na concupiscência dos olhos, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E por fim, a soberba da vida. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lance-te aqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Interessante que o Senhor Jesus foi tentado pela palavra, pelo adversário, mas também ele vence pela palavra. Chama atenção, né? Porque o adversário ele é astuto, ele usou exatamente, né, a maneira de abordar o Senhor Jesus foi para o engano mesmo, né? E ele vem com todos os seus argumentos, mas a palavra deu uma autoridade ao Senhor imensurável, né? O Senhor Jesus ele rejeita, ele rechaça toda e qualquer tentação pela palavra. Está escrito, está escrito, está escrito, né? Interessante que o adversário ele conhece a palavra, mas ele não suporta a revelação. Exatamente. Então, o Senhor entregou a revelação, e essa que é a nossa grande vitória. A autoridade está na revelação. Na revelação. É isso mesmo. Né? E é pela palavra que nós vencemos, né? Aquilo Verdade. que João falou aos jovens, né? Sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós, né? Amém. O mundo é isso aí que oferece. A concupiscência dos olhos, da carne, a soberba da vida, mas nós vencemos sempre pela palavra. E José, né, diante daquela prova terrível, né, diante ali daquela situação que ele foi envolvido, né, e até mesmo foi preso. Injustamente acusado, né? Injustamente acusado, né, mas ele não se preocupou com aquilo. Interessante, né? Porque a palavra diz assim, que o Senhor estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade, e na prisão, deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Ou seja, aonde José estava, onde José era levado, ele alcançava graça diante de Deus. Por quê? Porque o propósito dele de agradar ao Senhor. Amém. Ele sabia a quem ele servia, né? Há uma expressão interessante no hebraico, a expressão misericórdia, aqui ela é citada no lugar de graça, né? Ou seja, e quando o Senhor diz lá em Gênesis 39, 21, o Senhor, porém, estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Então, deu-lhe graça ali é a misericórdia aos olhos do carcereiro. E a misericórdia de Deus estava com José. A misericórdia do Senhor também está sobre aqueles que o servem, para não serem consumidos. Jeremias diz isso, né? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Por quê? Porque elas não têm fim. Nós temos um fim, mas a misericórdia do Senhor não tem fim. E ela vai permanecer. Amém. Há muita coisa que nós vamos falar ainda sobre José. No próximo episódio, nós vamos dar sequência. Falar de José no cárcere e a forma que Deus usou aquele homem que é um tipo do Senhor Jesus no Velho Testamento. Pastor Edilson, alguma palavra ainda? Apenas para mostrar o seguinte, né? Aquele que crê no Senhor, que é salvo, tem a graça do Senhor sobre a sua vida, ele tem a mesma disposição de resistir, né? É a resiliência daquele que permanece de pé, confiando no Senhor, sabendo que as misericórdias do Senhor não têm fim, né?
Esse é o propósito mesmo. Então, esse episódio, ele relata um momento de prova, muito difícil, mas um momento em que o Senhor vem em socorro também, e nós vamos dar sequência. Mas é muito, muito maravilhoso nós podemos ver essa disposição, né? Outros servos, como Daniel, que também foram tão fiéis e não se contaminaram e tudo mais, não é? Mas o exemplo de José é muito extraordinário. interessante, é A extraordinário. humanidade dele, né? A humanidade, isso mesmo, né? Pastor Isaías, Interessante, vamos falar agora sobre Potifar. O senhor mostrou no texto também que Potifar prosperava pelo amor que o Senhor tinha por José. Onde o servo está, há prosperidade. E um recado especial, se você me permite, para os jovens. É claro que esse programa é para todas as classes, mas as nossas decisões de hoje repercutem no nosso futuro. Então, seja onde você estiver, na escola, na faculdade, distante de casa, seja servo do Senhor em todos os lugares. Não consinta com o pecado, não dê lugar a essas vestes, porque Deus tinha um projeto para a vida de José. Deus é fiel e permanece fiel. Mas era necessário que José também permanecesse fiel E eu costumo àquilo que Deus tinha para a vida dele. dizer uma coisa, me veio à mente aqui agora, né? Que Deus sempre honra o fiel. Sim. Deus não vai honrar o que está errado, vai honrar o fiel. Amém. porque Permanecer o fiel guarda aquilo que é mais precioso, que é a Amém. palavra, né? Glória a Jesus. Deus. E José era um jovem, né? Vamos Era. colocar, passou isso como jovem, mais firme na presença do Senhor. Amém. Nós encerramos aqui, então, esse episódio. Despedimos aqui do pastor Edilson, Amém. Paz do Senhor. pastor Isaías. Amém. A paz do Senhor Jesus. Despedimos de você também com a paz do Senhor Jesus. Amém.